Elétrico. Samuel, você é civil ou elétrica? E Alberto, você, conta para mim aí. Bom, era só para curiosidade mesmo. Bom, me chamo Madison Pérez de Souza, sou administrador, tenho algumas especializações na área de consultoria, na área de informática, na área de controladoria e sou mestre em administração com ênfase em planejamento estratégico e estou doutorando em administração também em planejamento estratégico, tá? E a nossa disciplina, eu vou mostrar ela aqui para vocês, a nossa ementa, e vou mostrar o material que a gente separou para a gente estar estudando com vocês, e só para mostrar como vai ser vou usar a palavra assim, vai ser um momento bem agradável a gente estudar um único material que engloba toda a nossa ementa, tá? Vou colocar aqui, vou apresentar a nossa ementa para vocês. Qualquer dúvida, podem me parar a qualquer tempo, tá bom? Ok. Bom, a nossa ementa é isso, né? Nossa carga horária é 40 horas. A parte da ementa é administração científica da produção, administração de material, administração pública federal, administração de marketing, gestão de pessoas, gestão da qualidade, administração financeira e orçamento, a identificação de oportunidades de negócio, elaboração de um plano de negócio. Toda essa parte que a gente falou daqui, ó, aliás, daqui até aqui onde está marcado, está tudo dentro disso aqui, ó, de plano de negócios. Está tudo aqui dentro, tá? E definição de meta e estratégia também está aqui dentro. Então, o que é que a gente faz? A gente trabalha a elaboração de um plano de negócios de uma forma bem completa, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui. Olha só. Que beleza. A gente vai ver aqui competências, né? Avaliar o plano de negócio, necessidade de ampliação do negócio, de avaliação financeira, analisar as ideias relacionadas com a criação do negócio. Podem ver que está tudo voltado para a área de negócios, tá? Objetivos, ó, voltado para criação de negócio baseado em critérios objetivos empresariais, identificar características e metodologias de pesquisas econômicas, de mercado e tecnologia, interpretar fundamentos e objetivos de processo de pesquisa, interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas de mercado, identificando assim as oportunidades na área, olha só, de edificações, tá? Na verdade, nós vamos tirar isso aqui, ó. Eu não vou ver com vocês nada na área de edificações. Bom, quais são as habilidades? Organizar para ter, para ver as oportunidades, né? Para conhecer os valores e para entender a necessidade do mercado consumidor. Eu já vou abrir aqui a outra ementa, o nosso material, para vocês perceberem como ele é show de bola. Ó, quando eu falo aqui, ó, que eu preciso, deixa eu diminuir isso aqui. Quando eu falo aqui que eu preciso organizar para oportunidade de valores para atender as necessidades do mercado consumidor, isso está aqui dentro, ó, análise de mercado, tá?
Identificar o mercado concorrente, estudo dos concorrentes, tá? Fazer levantamento de dados e interpretar esses dados. Está na própria análise completa, né? Que tipo de dados? Os dados do cliente, os dados do concorrente, do fornecedor, né? Com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou organizar essa coleta quantitativa financeira necessária para a elaboração dos estudos metodológicos e econômicos. Onde é que está isso? Está aqui no nosso plano financeiro, ó. Tudo aqui, ó, que a gente vai ver, tá vendo? Estimativa de custo e tal, olha, informação quantitativa financeira para desempenho do mercado, produtos, custos, demais dados, visando apoio estudo metodológico, econômico, manipular informação financeira e contábil, né? Você vai ver aqui, por exemplo, ó, ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno de investimento, tá? Fluxo de caixa, capital de giro, tá aqui, ó. Né? Você vai ver também, ó, habilidades, atitudes, comportamento empreendedor, elaborar e aplicar estratégias mercadológicas, elaborar e apresentar análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá? Aqui a nossa análise fofa, tá? É pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Então, todo esse material da nossa ementa contempla aqui dentro. Agora eu vou dar uma dissecada melhor nessa informação aqui, porque ela é importante para nós nesse momento, tá? Mas antes de dar andamento nesse material aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a questão da nossa metodologia de aula. Como é que a gente costuma trabalhar? A gente costuma trabalhar da seguinte forma. Eu passo aqui a nossa aula síncrona, onde nessa aula síncrona eu apresento o material, tá? O material planejado para aquela aula, para essa semana. Finalizou aqui, eu vou pegar a nossa videoaula aqui, coloco ela lá no Moodle, tá? Peguei lá do Moodle e eu vou fazer o que com ela? Eu vou deixar ela lá para que vocês, quem não assistiu a aula, possa ter acesso e assistir, tá? E só um minutinho, por favor. E aí o seguinte, junto com esse material, eu deixo a videoaula e junto com a videoaula o material que eu utilizei para essa aula, ok? Então, assim, você vai poder fazer o quê? Você vai poder ter o estudo, o material lá, bem como a videoaula explicativa do material, tá? O que mais, professor? Você vai trabalhar só com esse projeto? E como é que vai ser sua avaliação? A avaliação vai ser da seguinte forma. Nós faremos 5 atividades avaliativas, tá? 4 atividades valerão 1 ponto cada, e uma atividade vai valer 6, tá? Peraí, mas é muita coisa, né, Maris? Cara, não é, porque essa atividade avaliativa ela é referente à aula, referente à nossa videoaula, tá? Então, assim, e essa avaliação, ela é muito simples. São 2, 3 questões, 5 no máximo, né? De certo, de verdadeiro e falso, marca com X a correta. Nada complicado, nada complicado. Porque o nosso intuito aqui é mostrar qual é o caminho que vocês precisam procurar quando vocês pretenderem abrir um negócio. E abrir os olhos de vocês para isso. Obrigado, minha flor. Entenderam? Só para isso. Porque o mercado atualiza diariamente. O nosso material é um material que não está desatualizado, ele está atualizado. No entanto, é um material que já pode ser utilizado, porém, já tem algumas atualizações desse material, tá? Pouca coisa, não muito. Mais questão de legislação para abertura de empresas que mudou algum tipo de legislação. Mas isso, quando você vai fazer, você já tem já a relação que você pega na junta comercial, então isso não é segredo e nem dificuldade aqui para a gente
e tão pouco será para vocês. Ok? Dando retorno, então, voltando lá no nosso material. O nosso material, a primeira parte dele é esse aqui, tá? Esse material, eu vou deixar esse material todo lá no nosso Moodle, conforme planejado e conforme dito. Vou deixar o material completo. No entanto, cada semana eu vou colocar o capítulo daquela semana que a gente estudar, tá bom? Como é que funciona isso, então? Isso funciona da seguinte forma. Nós vamos passar uma parte bem rápida aqui sobre o que é plano de negócio, para que serve, né? Como é que funciona o seu mapa de percurso. E aí a gente vai começar aqui na parte de elaboração do plano de negócio. O plano de negócio, ele tem 8 partes que são bem distintas e que a gente vai ver pormenorizado cada uma delas, ok? E essas partes, todos os tipos de plano de negócio, para todo tipo de empresa, de prestação de serviço, para produção, para venda de produtos, todo tipo de negócio, todo tipo de negócio, ele precisa ter pelo menos 5 desses 8 tópicos, tá bom? A gente vai ver aqui e a gente vai mostrar para vocês como é uma coisa simples, não é uma coisa complicada. No entanto, é uma coisa que precisa ser levada a sério quando você vai fazer, principalmente a questão de negócio, porque você está fazendo um negócio, envolve dinheiro, né? Esse dinheiro vai sair do bolso de alguém, provavelmente do seu, e você não vai querer perder dinheiro, né? Então, aí, assim, muitas empresas, quando vão abrir outras empresas, elas buscam uma empresa de consultoria para poder fazer o plano de negócio para elas. Mas está errado isso? Não, está certo. Por que está certo? Porque a gente vai ver aqui que no andar da carruagem, quando eu fizer aqui, por exemplo, que eu chegar aqui, ó, nessa parte aqui da construção de cenários, eu vou ser tendencioso a colocar coisas que eu consigo fazer tirar de letra, né? Da mesma forma que a estimativa de faturamento, né? A parte do investimento, isso aqui tudo a gente, quando é a gente que vai fazer para a gente tende a falar, não, isso aqui dá. Não é bem assim. Isso aqui precisa ser feito friamente, ser calculado, para que possa chegar no denominador comum tranquilo, tá? Bacana. E aí, voltando aqui, olha só, a gente vai iniciar o nosso plano, né? Primeiro ponto é o sumário executivo, tá? Dentro do sumário, pensem comigo aqui. Toda vez que eu estou fazendo um trabalho ou um projeto, ou até escrevendo um livro, que quer que seja, qual é a última coisa que eu faço? O resumo e o sumário. Então, quer dizer, professor, que esse tópico 1, eu vou fazer ele depois que eu fizer todos os outros? Exatamente. Você vai ver por quê agora. Olha só, eu vou ter que descrever aqui quais são os principais pontos do plano de negócio. Como é que eu vou fazer um resumo dos principais pontos do plano de negócio se eu não fiz o plano de negócio ainda? Entenderam? Ó, quais são os dados dos empreendedores, a experiência profissional e as atribuições deles? Por que eu vou precisar disso, professor? Gente, olha só. Geralmente, quando você trabalha um documento como plano de negócio, ele tem uma função muito além do que simplesmente saber se o negócio vai funcionar e diminuir a possibilidade de erro dos projetos, dos processos de abertura de um novo negócio, tá? E, por exemplo, você é engenheiro elétrico, tá? E você vai abrir uma empresa, vai abrir um pet shop. Espera aí, mas você não é nem veterinário, nem zootecnista e nem administrador para abrir um pet shop. Como é que você vai abrir um pet shop? Qual a sua experiência profissional para isso? Tá? Então, quando eu colocar os meus dados aqui, eu já vou ter que fazer um link lá embaixo. Quando eu fizer aqui, ó, no meu plano operacional, que eu desenhar a minha necessidade pessoal.
Aí, aqui na minha necessidade pessoal, eu vou ter que falar, contratamos aqui um veterinário para poder fazer as consultas e procedimentos cirúrgicos, caso hajam no nosso pet shop. Entenderam? Por isso que eu preciso ter essa questão desses empreendedores. Pode falar. Não, nada não, pode continuar. Ah, beleza. Você abriu o seu microfone? É porque eu não estou vendo. Ou é o barulho aqui em casa? Porque minha filha está ali tocando e eu estou... Mas beleza. Aí, olha só, eu vou preencher aqui também. Quais são os dados do meu empreendimento? O que são esses dados do empreendimento? Os dados do empreendimento, eles são o seguinte. Eles são endereço, CNPJ, estrutura física, qual o tamanho. Coisa simples. Quantos profissionais, entendeu? Nada de complexo, não. Aqui, eu vou perguntar qual é a missão da minha empresa. Aí, aqui, a gente vai entender missão como aquilo que eu nasci para ser. A outra turma que eu trabalhei com eles, que é a engenharia civil, alguns dos nossos colegas confundiram missão com objetivo, tá? É simples. A missão é aquilo que eu nasci para fazer. O objetivo é onde eu quero chegar com o que eu já sei, com aquilo que eu nasci para fazer. Entendeu, gerente? Então, olha só. Sim, professor, entendi. Beleza, então eu vou passar aqui. Depois que eu fizer a missão, eu tenho que fazer qual é a visão da empresa, ou seja, onde eu quero chegar. E aí você vai falar, não, então a visão é o objetivo. Não, também não. O objetivo é onde eu vou alcançar com aquilo que eu sou. E a visão é quem eu pretendo ser no mercado. Tá? Por exemplo, a visão, você pode colocar que você quer ser a visão da sua empresa, o Eletrovat. Qual é o nome, qual é a missão da Eletrovat, empresa do Jeremias? A missão dela é fornecer energia limpa, de qualidade, com preço justo e adequado aos consumidores do estado do Tocantins. Para os consumidores. Pronto. Aí você, qual é a sua visão? A visão é ser a melhor empresa na área de energia limpa do país. Ou seja, a empresa, a visão, você vai delimitar um lugar onde você quer chegar. Entendeu? Tanto que, assim, a missão da empresa não muda. A visão, ela pode ser adequada a cada 5 anos. Tá? Aqui também é interessante. Professor, mas no caso aí, qual seria a diferença, então, entre o planejamento estratégico e o plano de negócio? Nesse sentido, tá? Eu sei que tem abordagem assim, nesse sentido de você traçar para determinado tempo, alcançar, porque lá também tem missões, objetivo, visão, né? Sim, sim, sim. Todo planejamento, todo plano, Jeremias, todo e qualquer plano, seja ele um planejamento estratégico, seja ele um planejamento operacional, seja ele um plano de negócios, ele tem missão, visão, valores, ele tem que fazer qual é a avaliação do ponto forte, ponto fraco, fraqueza e ameaça, tá? E ele tem que ter bem descrito qual é o escopo ou o objetivo. Todos esses planos, eles obrigatoriamente precisam ter isso, tá? Agora, qual a diferença de um plano de negócios para um planejamento estratégico? O planejamento estratégico, eu vou analisar exatamente como está a minha empresa nesse momento e o que é que eu preciso fazer para alcançar determinado objetivo que eu vou traçar para ela. Entendeu? No planejamento estratégico, eu vou falar, olha, eu quero que a minha empresa atenda 39 municípios do estado do Tocantins em 5 anos. Em 10 anos, eu quero que ela atenda os 139. Isso é o planejamento estratégico, tá? O plano de negócios é saber como é que eu vou montar essa empresa. Onde é que eu vou montar essa empresa? Qual é o principal produto da minha empresa? Entendeu? O planejamento estratégico, ele vai me falar aonde eu quero chegar. Eu, na verdade, vou definir onde eu quero chegar
E o planejamento estratégico vai me mostrar como chegar lá. E aí, em cima disso, eu tenho várias técnicas que eu faço, por exemplo, que eu tenho que aplicar no planejamento estratégico para me poder calcular e poder projetar onde eu quero chegar. Por exemplo, algumas dessas técnicas são reuniões com departamentos específicos da empresa. Eu preciso fazer um brainstorm na empresa, ou seja, uma reunião de tempestade de ideias, aonde eu vou perguntar para o pessoal lá do chão de fábrica o que é que eles acham que precisa na empresa para a empresa melhorar. Isso eu já não faço no plano de negócios, né? Então, assim, quando eu chego numa empresa para fazer um planejamento estratégico, a primeira pessoa que precisa querer esse planejamento estratégico é o dono da empresa, tá? Ou o gestor máximo. Porque é muito comum você ver, por exemplo, vamos fazer um planejamento estratégico aqui na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Tocantins. Tá. Aí chega lá o secretário e fala, não, vou mexer com isso nada. Não, faz aí vocês aí e depois você me conta o que deu o resultado. Se o cara não se envolver, e aí um outro diretor dele vai chegar lá para ele e vai falar assim, o senhor precisa fazer tal coisa. Não vou fazer nada, não falei nada que eu ia fazer. Então, tanto no planejamento estratégico quanto no plano de negócios, quando você vai usar um plano de negócios para abrir um novo negócio ou para mudar o mix do seu produto, você precisa ter o envolvimento desse gestor máximo, envolvimento completo desse cara. Tá ok? Ok. E aí você voltou aqui. Aqui a gente vai definir quais são os setores de atividade. É empresa, indústria, é prestação de serviço, é agroindústria, é empresa rural. O que é? É aqui nesse setor de atividade. Qual é a forma jurídica dela? Tá? A forma jurídica dela é empresa por cotas limitadas, é uma empresa SA, eu já vou abrir um SA de cara. Qual é? É um microempreendedor individual? É uma microempresa? E qual é o enquadramento tributário dela? O enquadramento tributário dela é de média empresa, então ela é um simples nacional. Não, não é simples nacional, é uma empresa de compêndio complexo. Então, assim, cada forma jurídica tem a sua determinação e designação, né? E da mesma forma que o enquadramento tributário aqui, que eu falei agora, que eu confundi aí, tá? Que é o imposto simples aí. Qual o capital social da minha empresa? Quanto que eu vou investir na empresa? Eu tenho 2 sócios. Um sócio vai colocar 10, o outro vai colocar 10 e eu vou colocar 80. Então, quer dizer que você é dono de 80% da empresa e os outros 2 são 10%? Não necessariamente. Porque você pode ser somente um sócio acionista, tá? E você não sendo um sócio administrador, você pode, ou seja, dar mais ações para aqueles que estão entrando com menos recursos, tá? Porque eles vão entrar com mais mão de obra do que você, certo? Qual é a fonte de recurso minha? Quanto que eu vou entrar? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Vou pegar empréstimo? Morreu um parente meu que morava na Espanha e deixou toda a fortuna dele para mim e eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir uma empresa? Não sei, tá? Aí isso aqui tem que ser definido também. Eu vou ter que fazer também, e lógico, uma análise de mercado, tá? Nessa análise de mercado, eu estudo basicamente 3 tópicos: cliente, concorrente e fornecedor. Como é? Por que eu preciso estudar cliente? Porque eu preciso saber se na minha área de atuação, ou seja, no estado ou no município que eu pretendo atuar, eu vou ter gente suficiente lá para poder manter minha empresa. Ou se eu vou ter que abrir em outro lugar, né? Estudo de concorrente. Eu preciso saber quem são os meus concorrentes, o que é que eles fazem, como é que eles trabalham, qual é a forma de pagamento, qual o tipo de produto que eles trabalham. Eles trabalham só com produto original ou eles trabalham só com produtos paralelos? Como é que é?
Eu preciso ter saber isso tudo. E fornecedor? Como é que eu vou saber dos fornecedores? Fornecedor, eu vou precisar saber se o meu fornecedor entrega, qual é o tempo de entrega dele, se ele vai cobrar a entrega de mim, né? Ou seja, acima de quanto ele entrega de graça, qual o prazo de pagamento. Então, esse tipo de coisa eu preciso saber. Fornecedor, eu vou ter quantos fornecedores? Nunca é recomendável você ter um ou dois fornecedores. É sempre recomendável você ter mais 3 fornecedores do mesmo produto, tá? Por quê? Porque se esse fornecedor quebra e você só compra desse cara, quebrou também, irmão. Porque você não, até você conseguir outro fornecedor, os seus concorrentes já passaram por cima de você, tá? Plano de marketing. Aqui no plano de marketing, eu tenho que fazer muito claro a descrição dos meus produtos ou dos meus serviços. Por quê? Porque é isso aqui, ó, que eu vou mostrar para o meu cliente, tá? Se você tem um excelente produto, mas tem uma apresentação medíocre desse produto, você não vai alcançar nada e nem ninguém. Entenderam? Você não vai alcançar o cliente que você espera. Aí é muito comum você virar, você ouvir o cara falar da seguinte forma: eu tenho um restaurante muito bom, é limpo, a comida é boa, os garçons estão treinados, atendem muito bem, mas o meu vizinho aqui do lado sempre tá cheio dele e o meu não tá. E a comida dele não é boa, a estrutura dele não é boa. Por que é que lá tá cheio e o meu não tá? Você entendeu qual é o motivo de você precisar ter uma consultoria externa para fazer a sua avaliação do plano de negócio? Porque você vai ter esse pensamento: oh, o meu é tudo melhor do que o dele, por que o meu está vazio e o dele está cheio? Não, peraí. Se o seu é melhor do que o dele, e o seu está cheio, o seu está vazio e o dele está cheio, isso não é verdade. Né? Ele tem um diferencial lá que você ainda não descobriu e que certamente é melhor do que o seu. Porque senão o dele não estava cheio. Quer ver uma coisa? Quando você passa na estrada, você está viajando de um lugar para o outro, você vê um postão grandão, bonitão, restaurante, ninguém. Pouquíssimas pessoas. Você passa perto de um outro restaurantezinho, um renquenquezinho, lá na beira da estrada, lá, tá cheio de caminhão, cheio de carro, um monte de gente. Já percebeu isso? É interessante, né? Por que aquele pessoal parou lá e não parou lá no grandão? Porque aquele pequenininho lá tem um diferencial sobre o outro. Talvez seja o preço, talvez seja a comida, talvez seja o atendimento, talvez seja o local. Isso tudo tem que ser levado em consideração e ser ponderado quando você vai trabalhar a questão do plano de marketing, tá? Porque aí, ó, quando você fala sobre o preço, a pessoa vai olhar assim: peraí, mas o produto desse cara e o serviço vale esse preço? A gente precisa ver. Não, o preço dele tá caro. O serviço dele é ruim e o preço tá caro. Ou o serviço do cara é muito bom, o cara é excelente, fantástico, mas o preço dele é salgadinho. Você percebeu que a gente tende a pagar mais por um serviço que você tem a certeza que ele vai ser bem feito? Sim. Tá ouvindo um toque de violino aí, ou só eu que tô ouvindo aqui? Tá ouvindo lá no fundo, mas tá me atrapalhando, não. Tá atrapalhando, não? Tá. É o fundo musical aqui, minha filha ensaiando. Então, olha só. E aí, com isso, eu preciso ver também o quê? Quais são as estratégias que eu vou promover o meu produto. Porque quando eu falo estratégias promocionais, não é só questão de preço, não, tá? Quando eu falo de estratégia promocional, é como é que eu vou promover o meu produto, como é que eu vou mostrar o meu produto, tá? E aqui tem diversas estratégias. Por exemplo, empresas de grande porte e produtos de alto custo, eles têm um marketing diferente daqueles produtos medianos e de baixo custo. Quer ver um exemplo? Você não vai ver propaganda de Ferrari
na televisão falando preço. Mas você vê lá, compre aqui um Nissan Quid por tantas parcelas de tantos reais. Não é verdade? Da mesma forma que você vê um apartamento. Ah, apartamento fulano de tal, da Marinha, não sei das quantas. Custa tantos R$1.000, compre agora, direto da planta, financiamento pela Caixa Econômica Federal, não sei mais o quê. Você não vai ver, por exemplo, propaganda de um condomínio como, por exemplo, o Letoar do Parque. Você não vai ver. Que é um apartamento por andar, custo médio R$4 milhões. Então, você não vai botar R$4 milhões. Quem é que assiste televisão que tem R$4 milhões para comprar um apartamento? Difícil, né? Nem eu que não tenho tempo de assistir televisão, quanto mais um cara que tem uma grana dessa. E aí eu vou ver, por exemplo, qual que é a minha estrutura de comercialização? Ó, eu tenho uma loja de material elétrico, tá? De ponta, só acabamento elétrico de altíssima qualidade, tá? Coisas de parte elétrica, disjuntor, interruptor, esse troço que coloca aqui na lâmpada, esqueci o nome desse trem, arandela, spot, esses troços, tudo de altíssimo nível, tá? Mas ele tá lá na Vila Jardim Taquari. É de alto padrão meu produto. Será que vai adiantar eu ter esse produto lá? Será que a localização do meu negócio é adequada? Será que a estrutura que eu tenho lá vai atender ao cliente que compra esse tipo de produto? Difícil a gente pensar nisso, né? Da mesma forma que, por exemplo, você não vai ver layout de lojas online, de lojas.com, de e-commerce. Por quê? Onde é que ficam os e-commerce? Onde é que ficam as lojas de e-commerce? Cara, espalhado em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, tá? A localização é importante eu pensar porque eu preciso ter em mente qual é o meu público-alvo, porque o meu público-alvo é que vai definir a minha estrutura de comercialização e o meu local do meu negócio. Na verdade, meu público-alvo define tudo, né? Dentro do plano... E no e-commerce, também precisa do plano de negócio? Claro, claro, precisa. Você quer ver? Hoje está em moda as empresas de e-commerce fazerem o papel como, por exemplo, do Alibaba, né? Que elas vendem para várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu preciso ter um planejamento de como é que eu vou desenhar isso no meu modo. Por exemplo, como é que eu vou fazer o meu plano de marketing dessa loja? Como é que é o meu plano operacional dela? Né? Aí eu vou ver, compensa eu pegar, por exemplo, uma loja pequena para me representar ela, os clientes dessa loja, eles compram mais online ou eles compram mais presencial? Né? Os concorrentes são muito fortes? Eu preciso ver isso. Né? Vou te dar um exemplo. Eu e mais 3 colegas estávamos com um projeto quase finalizado para a abertura de um e-commerce. Né? Tava com tudo pronto, cara. Tudo assim, tudo entre aspas, né? Nós já tínhamos feito um documento de parceria, já estava providenciando documentação para registro da empresa, só que a gente estava correndo paralelo, né? Preparando essa documentação e, junto com isso, desenhando o plano de negócio. De repente, a gente percebeu que o seguinte, que aquela empresa, naquele molde que a gente ia fazer, pelo plano de negócio que nós desenhamos, não teria o sucesso que a gente precisaria ter dentro daquele prazo específico. E aí a gente resolveu abortar o negócio antes de abrir ele, tá? Então aí precisa sim, é muito importante e muito interessante você ter. É o que eu falei logo no início, né? Um plano de negócio ele cabe para tudo.
tá? Dentro do plano operacional, você precisa fazer o quê? Você tem que fazer um croquis do seu local lá, do seu arranjo físico, você tem que desenhar. Tal máquina vai ficar nesse canto, a outra máquina vai ficar naquele outro canto. Ali no fundo vai ficar o meu depósito de material bruto, né? E aí sucessivo. Eu tenho que descrever qual é a minha capacidade produtiva, se é indústria, ou qual a minha capacidade de prestação de serviço, se é um prestador de serviço, ou qual a minha capacidade de venda, se eu trato a questão comercial, tá? Então, olha só, capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviço. Eu preciso ter isso na mão, tá? Quais são os meus processos operacionais? Como é que funciona cada um dos meus processos? Olha, eu quero contratar a sua empresa para poder fazer a manutenção elétrica na minha, na minha empresa. Bacana. Aí eu vou entrar em contato com você e você vai ter um procedimento operacional padrão, que é um processo operacional de como funciona desde a abertura da ordem de serviço até o pagamento e até o pós-venda ou pós-prestação de serviço, tá? Isso tudo tem que estar desenhado aqui no seu processo operacional. Quando eu faço esse desenho, eu descubro, eu vou precisar de gente para trabalhar comigo ou o que eu vou montar sozinho é o suficiente, né? O que eu vou fazer, eu consigo fazer sozinho. Então, isso tudo eu preciso ter bem pontuado aqui para mim não ter problema futuro. O meu quinto tópico talvez seja um quinto tópico muito importante. Todos são, né? Mas quando a gente fala sobre dinheiro, parece que tem um peso diferente, né? Então, eu vou pensar aqui, dentro do plano financeiro, eu vou fazer o cálculo do meu investimento total. Para isso, eu preciso ter o quê? A estimativa do meu investimento fixo, como é que vai ser o meu capital de giro, como é que eu crio o meu capital de giro, quais são os meus investimentos pré-operacionais, e aí eu vou fazer aqui, ó, qual é o meu investimento total, o resumo, tá? Que na verdade é um somatório desses outros aqui anteriores, tá bom? Beleza. Agora eu vou saber aqui qual vai ser a minha receita, e para isso eu vou descobrir. Eu vou fazer uma estimativa de faturamento mensal, vou fazer uma estimativa de custo unitário e de matéria-prima, aí material direto ou de prestação de serviço para mim, ou seja, serviços terceirizados. Vou fazer também uma estimativa dos custos de comercialização, tá? Quanto é que eu vou vender o meu produto? Posterior a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a apuração desses custos do material direto ou de mercadorias vendidas. Consequentemente, aqui eu vou também ter que fazer qual é o meu custo de mão de obra. E aí, aqui está a estimativa do custo com depreciação. Isso aqui nós não vamos trabalhar a estimativa, não, tá? Esse aqui nós vamos trabalhar o custo da depreciação mesmo, tá? Por quê? Eu vou abrir para você aqui, ó. A depreciação, ela é calculada, isso aqui, ó, é o anexo 1 de uma portaria da Secretaria da Receita, da Receita Federal, tá? Que fala qual é o prazo útil para cada um dos itens, para cada um dos bens. E qual é a taxa anual de depreciação desses produtos. Olha só, aqui ele vai falar para mim de animais vivos, ele vai falar de obras de plástico, ele vai falar de obras de borracha, de couro, de madeira, sabe? Aí vai tapete, artefatos têxteis, né? Produto cerâmico, obra de vidro, obra de ferro fundido, tá? Ó, pontes e elementos de pontes. Olha aqui, ponte e elementos de ponte. Qual é o prazo médio, ou seja, qual é o prazo de vida de ponte ou de elemento de ponte? 25 anos, me trazendo uma depreciação de 4% ao ano do valor dela, tá? Aí eu venho, reservatório, tonel, Itareí vai, né?
Recipiente para gases comprimido. Olha só, 5 anos só, cara. E aí eu vou andando, né? A construção de alumínio, 25 anos. 25 anos. Recipiente para gases, 5 anos. E aí vai. Ó, ferramentas manuais, chave de porca manual, né? Chave de caixa de intercambiáveis, mesmo com cabos. E aí vem, cada um ele vai falando. Aparelhos mecânicos de acionamento manual. Cara, tudo que você puder imaginar tem aqui, tá? Ó, até turbina a vapor, ele vai falar para mim que o prazo máximo dela de vida é 10 anos, tendo uma depreciação anual de 10%, tá? Cara, forno industrial, refrigerador, aparelho dispositivo, calandra, centrifugadoras, aparelho de instrumento de pesagem, ó, niveladores e raspotransportadores, pás mecânicas, né? Ó o valor, 4 anos de uso só, cara. É pouca coisa demais que eles determinam. Então, é muito comum você ver, ó, máquina automática para processamento de dados e as suas unidades, leitores magnéticos ou ópticos, caixa registradores, suporte de forma codificada, máquina para processamento desses dados. Olha o prazo máximo dela, ó, 5 anos, 20% de depreciação por ano. E aí vem equipamento de escritório, máquina de aparelho de celular, monitorar, automático, produto, e aí vai, tá? Então, isso aqui a gente não vai trabalhar ele de forma estimativa de depreciação, não, tá? A gente vai trabalhar o valor real dele. Da mesma forma que a gente vai ver aqui, ó, quais são a estimativa dos custos fixos operacionais mensais. E qual é o demonstrativo desses resultados? Né? A gente vai ver aqui. Depois disso, a gente vai entrar num assunto que eu acho fantástico, cara, que é isso aqui, ó, os indicadores de viabilidade. Dentro desse indicador de viabilidade, eu vou estudar aqui o que é ponto de equilíbrio e como é que eu faço para alcançar esse ponto de equilíbrio, o que é lucratividade, como é que eu alcanço ela, rentabilidade e qual é o prazo de retorno no meu investimento. Tá tudo aqui. Finalizou isso, aí a gente vai brincar de advogado do diabo, tá? Fazendo o quê? Ó, construindo cenários possíveis para detonar a minha empresa. O que é que muito ruim pudesse acontecer que a minha empresa não conseguiria sobreviver? E aí, com isso, aqui dentro dos cenários, eu crio as estratégias para atender essas dificuldades. Depois disso, eu faço uma avaliação estratégica e faço, finalmente, a avaliação desse plano. Diante de todas as informações que eu obtive até aqui, o meu plano de negócio é viável ou não? Tá? A segunda parte aqui é só o formato que você vai desenhar isso, que você vai colocar ele, a metodologia que você vai colocar no papel, certo? Então, assim, nós vamos trabalhar com o livro chamado Projeto Base do Plano de Negócio, tá? É um livro desenvolvido pelo Sebrae e vamos trabalhar com um outro livro. Vou pegar aqui para você. É esse aqui, ó. Manual do Plano de Negócios. Deixa eu tirar esse fundo aqui, porque você vai conseguir ver daí, não, porque não vai. Isso. O Manual do Plano de Negócios, tá? Esse Manual do Plano de Negócios é o que nos vai fazer aprofundar mais em alguns determinados pontos lá daquele nosso material que eu percebi que são um pouco rasos, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver aqui modelo de plano de negócio, a gente vai ver visão complementar, administração e direção estratégica, né? Como é que vai ser a estruturação desse plano, quais são as projeções econômicas, né?
planejamento de marketing de uma forma um pouquinho acrescido sobre aquilo lá, porque a gente vai ver, por exemplo, como é que eu posso fazer a avaliação do marketing de uma empresa que já está em funcionamento, né? E aí, sucessivo em cima disso, tá? É um material muito bom da editora Atlas. Excepcional esse material, gosto demais dele, tá? E aí, agora é o seguinte, pergunta, alguma dúvida? Só da avaliação, você falou das 5, né? Não foi isso? Acho Ah, que foi sim. 5. Qual é a periodicidade, tipo, de aplicação? Não preocupa muito com isso, não, tá? Pode ser sequência semanal, ou pode ser de 15 em 15 dias, ou pode ser uma e depois mais 3, ou talvez a gente faça um acerto aqui, ao invés de fazer 4, a gente faz 3, faz 2. Jeremias, esse é o de menos, cara. Isso é o que eu menos me preocupo é com a questão da avaliação. Porque, no meu entendimento, a avaliação ela não avalia o conhecimento do estudante. Uma avaliação escrita assim, ela não vai avaliar o que você aprendeu da minha disciplina. Entendeu? Uma dúvida só dessa parte técnica aí. Hum. Quando você falou de depreciação, não entra no plano de negócio o que fazer com esse material que foi depreciado, né? Isso já deve ser outra situação. Exatamente. Essa é uma outra situação, porque esse já entra na parte contábil da empresa. Tá? Como é que é? Como é que entraria? A depreciação ele entra como parte de investimento fixo, tá? Ou Não, porque seja, assim, na conta, por exemplo, o senhor mostrou um ali que era 4 anos e 25% por 25% ano. do valor dele que Então, deprecia. em 4 anos, ele perdeu todo o valor. Exatamente. Então, Exatamente. Então, lá no plano financeiro, quando você vai calcular o seu material que você vai comprar, você já tem que colocar que você tem um planejamento para de 4 em 4 anos você repor aquele produto, aquele material. no plano de negócio, não. No plano de negócio, no Na plano parte financeira, financeiro. entendi. Isso. Tá? Por quê? Porque ele vai depreciar valor, né? Dinheiro. Então você precisa ter o planejamento para esse valor. E isso, olha que interessante, isso entra dentro do custo do seu produto de venda. Foi o que eu pensei. Falei, ué, tem que. Exato. Isso aí você vai ver que ele cabe lá no desenvolvimento, lá você vai perceber que isso está. Quando a gente compra, por exemplo, qualquer coisa, qualquer produto, a gente está pagando o preço de depreciação do produto, da máquina que fez aquele produto. Eu pensei nos carros de Uber, por exemplo. Resolvo colocar Sim, meu carro para ser um Uber. Eu tenho que certo. pensar nos gastos, então, do pneu, do combustível. Não é só a gasolina, né? Não, nunca. Não é só nem a gasolina, nem só o pneu, nem só o óleo do motor que você tem que trocar e a manutenção, não. Você tem que pensar qual é a depreciação do seu carro no decorrer do ano. Entendeu? Porque, por exemplo, é sabido que o veículo ele perde, dependendo do veículo, de 20 a 30% no seu valor durante o ano. Que essa é a depreciação do veículo. Deixa eu ver se eu consigo achar a depreciação do veículo aqui para a gente poder, enquanto a gente vai conversando aqui, para você ter uma ideia. Você trabalha com Uber? Não, eu só pensei rapidamente sobre isso, porque Ah, tá. como eu teria que incluir isso no preço, né, que eu cobro. Claro que tem. Porque eu tenho que tirar o meu lucro, tenho que tirar o custo. Sim, sim. E aí o que acontece é o seguinte, é que poucas pessoas fazem a conta correta. Um minutinho. Ai, eu não tô conseguindo.
Enfim, por favor. Abriu. Aqui, ó. Veículos para impensão. Achei. Veículos e material para linha férrea. Locomotiva, não sei o que, 10 anos. Veículo para inspeção, 10 anos. Vagões. Veículos automotores, tratores, ciclos e outros. Tratores, 4 anos. Veículos automotores para transportes de 10 pessoas, 4 anos. Incluindo 10 motoristas, incluindo o motorista. 10 pessoas, incluindo o motorista. Automóveis de passageiro, olha só, 5 anos. A depreciação dele é isso, cara. De caminhão é 4 anos. De veículo é 5. Então, é 20%. 20% por ano que o carro deprecia. É muita coisa, né? Muita coisa. Quer dizer que se eu tirar ele da concessionária, ele já sai menos 20%. Sim, exatamente. Você já de você tirar ele da concessionária, ele já perdeu 20%. Agora, esse é o valor estabelecido pela lei, né? Mas nós sabemos que o seguinte, que tem muito mais... as pessoas têm carro que deprecia muito mais do que 20% ao ano. Quer ver um dos carros que mais deprecia? É o Tiguan da Volkswagen. Eu tive a curiosidade de ver, ele é de 25% a 35% ao ano a depreciação dele. É muita coisa, né? Muita coisa. Tem que fazer um plano de negócio para comprar um carro. Pois é. É complicado. Isso aí você tem que pensar direitinho. Por exemplo, você sabe uma das coisas que o pessoal tem usado muito hoje? As pessoas não estão mais comprando carro. Eles estão locando carro. Sabe? Por que eles estão locando? Porque compensa mais você locar, pagar a locação do veículo, do que você ter o próprio veículo. Você quer ver por quê? Quando você faz a locação, você não tem que pagar o imposto do carro, você não tem que pagar o seguro do carro, você não tem que pagar a manutenção do carro, você só vai pagar o quê? Combustível do carro. E você todo ano pode trocar de carro. Entendeu? Pegar outro carro zero, daquele mesmo que você estava com ele. Detalhe, você não tem que fazer um investimento inicial. Aí você pode falar assim, não, mas eu pego aí 40 mil reais, dou de entrada e financio mais 40 para me pegar um carro de 80. Tá, você vai ficar 40, vamos colocar aí 48 meses, você vai pagar aí quase mais de 2 mil reais por mês com aquele carro. Se você for uma locadora, provavelmente você vai pagar menos de 1.600, 1.700 da prestação mensal dele, com tudo isso incluído. Então, assim, tem até uma conta, cara. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Para me passar, posso até apresentar para vocês aqui. Família, custo de locação. Onde é que tá? Não estou procurando lugar errado. Então, assim, eu posso depois achar aqui, até compartilhar com vocês essa planilha. Não estou localizando ela aqui, não. Que mostra certinho quanto é que você... qual o percentual que você consegue economizar se você locar ao invés de você
comprar. Entendeu? Então, assim, as empresas hoje, você percebe que as empresas grandes não compram mais carros, elas locam carro. Aí você vai pensar, pô, uma empresa desse tamanho não compra carro, por que eles não compram carro? Porque eles fazem conta. Por isso eles são grandes. Porque fizeram conta. Certo? Beleza, Jeremias? Mais alguma dúvida, meu irmão? Não, de boa, professor. Obrigado. Tranquilo? Vamos encerrar então aqui, e aí a gente fica à disposição. E aí, assim, avisa os outros colegas para a gente lá do grupo, que eu abri o grupo do WhatsApp e mandei lá, mas muita gente, eu peguei o telefone que estava no Siga, né? Mas muitos dos telefones do Siga que eu peguei, deu outras caras. Por exemplo, tinha um que era Matheus, né? Quando apareceu, rapaz, apareceu a cara de uma loira, o trem mais lindona, você precisa ver. Não tinha nada de Matheus ali. A não ser que o Matheus seja, né, um trans, que eu acredito que não seja. Senão teria colocado o nome social dele lá, né? Então, aí, assim, é isso. Beleza? Aí, se você puder, se você tiver acesso aos outros colegas que fazem essa disciplina, avisa lá.